isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. O Senhor te ama do fundo do coração dele, já imaginou isso? Esse é um amor único, exclusivo, que nós precisamos andar nele, conhecer esse amor, porque é esse amor que transforma a nossa vida. É com este amor que ele opera em todas as situações da nossa vida. Deus não opera na nossa vida com, sabe assim, com vingança, com raiva, ou sei lá, não está merecendo muito. Isso não existe em Deus, né? Deus só opera com amor, porque ele é amor. Então, não é que Deus tem amor, ele é amor. Então, tudo que ele faz é com esse amor. Por isso, esse amor é que transforma. É um amor sobrenatural, que já está no nosso espírito. Não esqueça, porque não está tão longe assim, é só você aprender a chegar nesse lugar onde que está esse amor de Deus. Nesse louvor, lendo a Bíblia, passando um tempo com Deus, é aí que esse amor começa a operar. Porque senão nós vamos querer que as nossas orações sejam atendidas e elas não vão ser. Porque é no amor que ele responde. Pensa nisso. Enquanto você está adorando a Deus, ele está limpando o seu coração. O sangue de Jesus está limpando o seu coração. É o que precisa. O nosso coração precisa ser limpo de todas as coisas que nos afastam de Deus. Pensa nisso. Então é maravilhoso. Deus só opera no amor. Pensa nisso. Então você não precisa desconfiar de Deus. Ai, meu Deus, será? Deus falou, não se preocupe. Mas por que nós nos preocupamos tanto? Porque estamos cheios de tudo que nós colocamos aqui dentro. Nós, não do que é de Deus. Passa mais tempo com coisas do natural do que com coisas do sobrenatural. Então é daí que vem a desconfiança, é daí que vem a falta da fé, é daí que vem coração duro, que eu vou ensinar isso amanhã, é daí que nos afasta de Deus, é um perigo até de perdermos a fé. Então pensa nisso. Por isso que você precisa receber do Espírito Santo a revelação da palavra, porque Deus está sempre a seu favor para te ajudar. Mesmo quando nós estamos errados, ele está aqui para tirar o erro. Não é que ele vai falar, pode ficar com erro, não, porque ele é amor. Não, esse amor vai nos ajudar a ficarmos livres. Nós não ficamos sozinhos livres. A gente até já tentou, né? Eu não vou fazer mais isso. Não, isso eu não vou fazer mais. Não, isso eu não quero mais. Mas você não mudou. Porque não é com a sua força, é com ele operando e é no amor. Então, Deus só age através do amor dele. Por isso, vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então vamos lá. Maior é o que está em mim, é isso, do que o que está no mundo. É aí que você tem que entrar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E mais uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos. Glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. O Senhor continuando a abençoar o seu coração, porque você é uma pessoa especial para Deus, tá? Ué, mas eu achei que era outra pessoa, mas você é também. Você ocupa um lugar especial em Deus. É só você aprender a chegar lá, porque Ele te ama e Ele quer despejar esse amor, essa atenção dEle e toda essa grandeza que Ele é, toda essa grandeza na sua vida. Mas isso só depende de você, porque o que impedir Ele já fez, né? Agora é você mudar a sua mente, buscando a palavra de Deus e para ser transformado do jeito que você pensa. Essa que é a chave. Mas eu ainda vou explicar mais sobre esse negócio de mudar a mente. A gente está trazendo sempre isso, mas é preciso ter revelação. Como é que Deus vai mudar minha mente, né? Mas é através da palavra de Deus. Então, como eu disse lá no convite que eu fiz a todos, né?
para o culto de hoje é a importância, assim, de como que nós vamos receber direção para a nossa vida. Quantas vezes você não ficou ou fica pedindo ao Senhor, e agora? Eu vou fazer isso ou aquilo? Como que eu faço? Isso é sempre. Nós temos direto situações que nós precisamos decidir. E agora eu vou fazer assim, vou fazer assado? Ou como que eu vou fazer? Eu não sei como que eu vou resolver. Mas está tudo na Bíblia. Não é nada segredo. Ah, você quer uma fórmula? Não, não vou dar fórmula nenhuma, porque não existe. É relacionamento. Você tem que se... vocês estão rindo, né? Porque, ai, me dá uma fórmula, então agora. Peguem um lápis de papel, porque é álgebra. Vocês vão aprender. Não, não vai. Não é, nem se fosse, não é, tá? Então, é relacionamento. Você vai aprender no seu relacionamento com Deus a sintonizar esse Deus que habita no seu coração. Não perca mais tempo com isso, né? Porque as pessoas, elas pensam que, peraí, Deus vai falar que jeito, né? Ah, ele falou lá no... Assim, que nem uma voz de um trovão, um raio muito forte. Eles ouviram todos, mas eles ficaram assustados. Eles nem sabiam o que é aquilo, uma coisa sobrenatural, que eles acharam que era um trovão, ou que era um raio, sei lá o que é aquilo. Não, Deus não vai falar assim. Deus, Ele fala no seu coração. Muito bem. O que é o seu coração, gente? É o lugar onde, na Bíblia também, o nosso espírito é chamado de coração, vocês sabem. Né? Então, por isso que nós precisamos da revelação, para nós entendermos quando é o espírito, quando é a alma, quando é o nosso próprio coração, que existem essas coisas, e também o diabo, também tem a voz do diabo, tá certo? Então, é preciso, para ouvir Deus, sintonizar a sua consciência, pensa nisso. E mais, a nossa consciência precisa ser lavada no sangue de Jesus, porque ela precisa ser limpa, porque é onde Deus passa para falar conosco. Então, por isso que o sangue de Jesus lava a nossa consciência através do estudo da palavra, de buscar Deus, de adorar. Então, o sangue de Jesus entra aí, porque não é simplesmente você nem estar conectado com Deus, ai, o sangue de Jesus lava minha mente, não é só assim, não é só isso. Mas é de um relacionamento, que a mente vai sendo transformada. Mas veja que a palavra de Deus tem que estar aí. Tá? Esse é o grande problema dos crentes, não buscarem a Bíblia, a palavra de Deus. Eles querem só assim, sabe, ficar falando versículos que eles ouviram do altar, ou alguém que ensinou, e eles não têm nada do contexto, não buscam, e começam a repetir o que os outros falam, nunca vão ter resposta. Então, você tem que começar a prestar atenção que você tem uma consciência. Consciência, sim, você tem consciência, sabe assim, do que você entendeu, né? Você tem consciência, é isso aí, é isso mesmo. Quer dizer, você tem uma noção que Deus fala nesse lugar. É o que o Kenneth Hagin ensinava e ensinou, e o pastor David também, que aprendeu com ele, que existe um lugar em nós que é o testemunho interior, porque também a Bíblia fala nisso em Romanos, o testemunho interior, mas fica assim, um pouco mais longe, né, de você entender o testemunho interior. Então, vamos aproximar mais, a consciência. Tá? Você tem uma consciência que fala com você. E eu já disse que essa consciência foi dada, quer dizer, todos os estudiosos de tanto buscar e tudo, as coisas de Deus, eles chegaram a uma conclusão de que assim que Adão e Eva caíram da presença de Deus, porque eles eram seres espirituais, eles passaram a ser seres carnais, perderam a espiritualidade. Então Deus não falava mais com eles, parou, não ouviam mais. Mas Deus criou naquela hora a consciência. Por isso que até o ímpio tem consciência. Que a gente até pode dizer assim, sabe, um sexto sentido. Um sexto sentido, de repente. Sabe, é isso aí. Você tem até o ímpio pode ter uma comunicação com Deus. É incrível, por causa dessa consciência. Sabe assim, não, eu senti que não era para eu fazer isso.
né? Eu vi até uma pessoa, uma vez, que eu fui num médico, e ele estava conversando assim muito comigo, e aí ele falou assim, você sabe que aconteceu uma coisa estranha comigo uma vez, eu estava dirigindo, eu não sei bem como que houve um problema no trânsito, ele falou assim, eu ouvi, que nem uma voz falou para mim, vira para lá, eu sei lá, para a esquerda, vamos dizer, e foi o que salvou a vida dele. O diabo não ia falar isso, porque o diabo só vem para matar, roubar, destruir. Então, existe, sim, até uma consciência para o ímpio. Por isso que esse é o lugar que você vai ter que começar a sintonizar, para você ouvir Deus, para você ter direção. Eu vou fazer A ou B, eu vou para lá ou eu vou para cá, tá? Então, é importante reconhecer a importância da consciência, tá? Você tem que perceber isso, você sabe o que eu estou falando, né? Que, por exemplo, acho que eu vou jogar isso no chão. Não, minha consciência fala, não, você vai quebrar. Não é assim? Se você jogar, vai quebrar, não faz isso. Então, isso é uma consciência. Então, isso, Deus fala assim conosco. Você está entendendo o que é consciência? É como se você estivesse pensando com você mesmo? Não. É você com Deus e Deus com você. Entenda isso. Por isso que você precisa ler muito a Bíblia e orar muito em línguas, porque é aí que abre o canal para você conhecer esse Deus, saber que é para você fazer isso. Porque ele vai falando sempre a mesma coisa. O diabo, ele é um doido. Ele fica assim, uma hora é assim, outra hora é assado. É tormento. Outra hora, aí já veio outra ideia, depois você estava firme nessa, já veio outra. Não, isso não é Deus. Deus é a mesma voz. Pode ser uma voz mais forte, uma entonação mais forte na sua consciência, digamos, porque é o jeito, assim, o jeito mais comum que Deus usa para falar, da consciência. Então, vocês vão começar a prestar atenção nisso, porque a consciência nossa está ligadíssima ao nosso espírito nascido de novo. Tá muito, é grudado, gente. É que nem pele com carne. Entende assim? É assim que é a nossa consciência. Claro que não é para você ficar só se baseando na consciência, porque existem outras formas de ouvir Deus, que pode ser através da palavra, que é um jeito também, Deus fala muito comigo através da palavra. Se você começar a estudar muito, ele vai falar muito com você, também através da palavra. Obviamente, ele fala também através de uma visão, mas não é uma visão que você vai ver assim, do jeito que eu estou te vendo. Não, uma visão no espírito é diferente. Também é um jeito que ele fala. Existem várias formas de como Deus fala, tá? Porque esse, então, é o jeito mais básico. Abre a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, então, capítulo 2, tá? Então, se este é o jeito mais básico que Deus fala da consciência, tem uma coisa que não pode acontecer na sua vida, é você violar a sua consciência. Saber que você não pode, você já sabe o que é violar, porque eu já ensinei esse negócio aqui outro dia, né? Da transgressão, estão lembrados? É sobre esse aí. Então, se você violar a sua consciência, que é o que Deus falou que não é para você fazer, você já entendeu que não é para você fazer, e você desobedece, eu vou te falar uma coisa, Deus não se obriga a falar com você de nenhuma outra maneira. Tá claro? Ficou claro isso? Se você violar, ele não se obriga a falar com você, você não vai ouvir Deus. Porque o básico é esse. Você começa por aí, tá certo? Então não comece a criar outro caminho para a sua vida. Eu vou porque eu vou, então você vai sozinho. Eu faço porque eu faço, então você faz sozinho. Então você está violando, tá? Tá valendo. Então vamos lá. Então na 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver aqui o versículo 16, olha isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso espírito nascido de novo tem a mente de Cristo. O seu espírito que nasceu de novo tem a mente de Cristo. Você não vai buscar a mente de Cristo aonde? Aonde você vai buscar essa mente de Cristo? Dentro de você. Você tem que entender que tudo que você quer de Deus está dentro de você, do seu espírito nascido de novo.
tá? Eu louvo a Deus porque Ele liberou, já de uns 2 anos ou 3 para cá, essa condição de eu ensinar a nova natureza. É o que eu estou fazendo aqui. Estou trazendo ensino sobre a nova natureza, que é a chave do cristianismo. Porque se você não souber o que é a nova natureza, que foi o que Jesus falou para Nicodemos, você nunca vai andar com Deus, você nunca vai obedecer a Deus, você nunca vai conhecer Jesus, você não vai saber nada sobre o Espírito Santo, como que funciona. Então, ele está dizendo simplesmente isso daqui, que nós, porém, já temos a mente de Cristo. Aonde? Nós que nascemos de novo, tá? Então, em vez de Deus falar com você de fora para dentro, ele fala de dentro para fora. É do seu espírito. É lá que ele fala, porque aí as pessoas que não querem buscar Deus, o que Deus está falando? Vê aí, fala aí para mim. Não, não é assim. Não tem um botão, pim, bim, Deus fala. Isso não existe. Eu não sei o que Deus quer falar para você. Tem gente que inventa bastante. Então, se você não anda no Espírito, aí que está o perigo. Você tem que tomar cuidado, tá? Então, a chave é essa daqui, que você vai ouvir Deus é de dentro. Então, como a consciência, você já tem noção do que é a consciência. Por isso que a sua consciência tem que ser limpa no sangue de Jesus. Porque é lá que Deus fala. Porque se ela estiver misturada com tudo que você pega do mundo, porque você vive, 20 horas, 22 horas com o mundo. Só 2 horas que você ficou com Deus. Gente, você está cheio do mundo. É o que você está pondo dentro de você. É isso aí. Então, você pensa isso, você respira isso, você vive isso e a sua direção vem daí. Aí dizer, Deus me dá a direção, Deus... Ele não dá. Você não consegue. Porque você está imerso no natural e não no sobrenatural. As conversas que você ouve, de quem você anda por aí, tudo isso entra, você pensa que não entra? Se você não tiver bastante palavra de Deus implantada dentro de você, você não consegue se relacionar com Deus. Porque você é mais carne do que espírito. Entende isso agora? Tá valendo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, dizendo isso daqui, nesse versículo 16, ele quer dizer que o nosso espírito já sabe de tudo. A mente de Cristo já sabe tudo. Você já imaginou? Então, está tudo aqui na Bíblia mostrando que ele vai nos dar a direção. Mas eu não sei. Mas porque você quer saber com a tua cabeça. Não é, você tem que aprender a se ligar com Deus. Mas eu não sei como. Olha, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia com o seu coração, prestando atenção. Para, o que ele está dizendo aqui? Às vezes você quer ler uma porção muito grande, em vez de você pegar menos e se aprofundar mais, para você absorver assuntos, eu diria, assuntos. Qual é o assunto que você quer resolver? Então, você vai atrás desses assuntos na Bíblia, para você absorver e saber como Deus age, para Ele falar com você. Não é demais? Tá. Então, vamos ver Colossenses capítulo 3. É isso aí. Você tem que se acalmar, leva tempo. Leva tempo. Está entendendo isso? Que leva tempo? Você tem que ficar quieto lá até você acalmar todo o seu ser e se encher de Deus. É por isso que eu não levo a minha vida com muitas atividades. Eu só tenho as minhas obrigações, todo mundo tem obrigação. Só, e eu não crio atividades além das minhas obrigações para eu ficar com Deus. Senão eu fico muito cansada, se eu não fico um bom tempo com Deus, eu não vou ouvindo mais Deus. Ele pode me chamar e eu não obedecer, porque eu estou muito cansada. Ele pode me dar um alerta e eu não obedeço porque eu estou cansada, porque eu estou com atividades fora. E isso vai tirando a minha união com Deus e a minha saúde. Eu posso ficar extremamente doente. E você também, se você começar a caminhar assim com Deus. Por isso que não dá para viver 2 coisas. Ou você vai viver com Deus, ou você vai viver a sua vida. Você que sabe. Só que você não vai ter solução de problema nenhum. Nenhum problema da sua vida vai ser resolvido.
porque é você que leva a sua vida. Por isso que não dá, porque se você ficar só com as coisas do natural, você não ouve mais Deus e você não se aquieta. Uma vez que você não se aquieta, você começa a ter as suas ideias e elas são do mundo, elas são trevas, elas são pecados, elas destroem a sua vida. Você vai ficar exausto. Uma pessoa exausta pode até morrer, porque vem a doença. Tá valendo? Então, isso é para. Eu estou falando isso porque se você vai buscando Deus, você vai ter que se alinhar com Ele. Porque senão você não consegue. É por isso que a minha vida é muito com Deus, é uma vida mais sozinha. Justamente quando você recebe o chamado de Deus e você aceitou, a sua vida vai mudar. É diferente de gente que não quer ouvir o chamado. Não é que Deus não chama, não. Tem gente que não quer ouvir, quer levar a própria vida. Então nem sabe o que eu estou falando. Não, isso é só para ela não, é para todos que Deus chama. Então, vai ter que ter a sua vida com Ele. Porque como que você vai ouvir Deus? Se você está cheio do mundo, você não vai ouvir Deus. Você não vai. Então, se você começa a ouvir Deus, você precisa aí cultivar aquela condição, senão você perde. Porque nós temos uma parte carnal. Por isso que ela tem que ficar crucificada. Então, o religioso, não, que bobagem, isso aí eu não quero saber, não. Tá tudo ok, tá tudo... Isso, tá todo mundo cego. Levando a vida que quer sem perceber o momento que nós estamos vivendo. Isso é para não perecer nos piores dias que virão. Porque se você ouve Deus, Ele está encaminhando você para Ele te proteger nos piores dias que estão chegando. Porque você não sabe o que vai acontecer. Tudo você não sabe. Mas na hora que acontecer, você está nas mãos dEle. Então, mas você tem que mudar de vida antes. Tá? Por isso que ele diz, seja irrepreensível na vinda do Senhor. Então, Colossenses 3, versículo 15, presta atenção. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, esse é o jeito que Deus fala com você, na paz. Eu sei quando meu coração está com paz, ou se ele ficou preocupado, aflito. Porque se você está com paz, você está ligado. Você não está com medo, você não está pensando nisso, naquilo e nem naquilo outro. Você está ligado nele com a palavra, você está tranquilo, está tudo, teu coração batendo bem, você não está angustiado, você não está com medo, você não está triste. Euforia é uma coisa carnal, não tem nada a ver. Isso é outra coisa. A pessoa fica eufórica, emocionalmente, porque aconteceu uma coisa que agradou a carne. Não tem nada a ver isso. Tá? Porque às vezes você pode estar num problema e estar cheio de paz, que é isso que tem que acontecer. Porque o problema vai sair, tem que sair. Não é para você se afundar no problema, você vai saber como lutar com aquilo que veio contra você. Como se posicionar, porque é aí que você vai ouvir Deus. Senão você fica afundado no que acontece na tua vida. Porque é para você tirar o foco do problema, não é para você ignorar, mas não é para ele entrar dentro de você. Então, isso é uma vida espiritual que Jesus nos deu. Ele viveu desse jeito aqui na Terra. Então, o cristianismo é exatamente isso. Por isso que ele morreu para que a promessa do Pai fosse nos dada, que é o próprio Espírito Santo. Descer novamente e vir habitar no coração daquele que crê em Cristo Jesus, que nasceu de novo. Então, a paz, ele diz aqui, que é o árbitro, tá? Então, mas essa paz, ela também está no seu espírito. Ela é constante no seu espírito, mas ela está sufocada se você não vive a palavra. Tá valendo? Vocês estão entendendo? Se você não vive, você está... Você entende? Por isso que você tem que fazer aquilo que você está designado a fazer, as suas obrigações, e depois se acalmar com Deus. Ou você ir antes de ir para todas as obrigações, ficar um tempo se acalmando para quando as coisas acontecerem, você está na paz, porque essa paz sai do espírito, não é da cabeça. Ela controla você.
E é aí que você ouve Deus. Então, Deus fala na consciência e Ele fala na paz que já está no seu espírito nascido de novo. Porque Jesus sempre teve paz. E por isso que Ele orou todas as noites. Noites é o que são as madrugadas. Que Ele ia lá para as 3 horas da manhã, Ele ia orar. Até às 6, que Ele ia para o templo. Todas as noites Ele ia orar. No momento que ninguém ia vir atrás dele. Porque Ele passava o dia inteiro ministrando. Então, ele ficava na presença de Deus. Então, a pessoa quer ministrar a palavra, quer ir orar para já quer abrir uma igreja, já quer abrir um grupo, já quer não sei o que, você está orando. Então, você está fazendo coisa da tua cabeça. Está valendo isso? Está cheio de gente fazendo isso. Tá? Depois não aguenta o tranco quando o diabo vem. Está assim de gente que fechou a igreja. Fechou a igreja porque não aguentou. Não é guiado por Deus, os problemas vieram, fecha a igreja. Tá? Então, a pessoa, né, que largou o pastor, casou com uma ímpia, já viu isso? Não pode. Está na Bíblia, não pode. Crente não é para casar com ímpio, é para casar com pessoa de Deus. Aí ele casou com uma mulher lá ímpia, sei lá como é que foi indo os dias lá do casamento, foi indo. Ela falou, quer saber, eu não vou mais porque esse negócio de igreja, porque eu não gosto disso. Eu não quero, eu vou te largar, e acabou, e foi um fim de papo. Ele falou, não, você vai me largar, eu vou fechar a igreja, imagina, fechou. Esse é um dos casos, mas tem milhões, por vários motivos. Tá? Então, pessoas, Deus chamou para servir numa coisa. Não, isso não, está exigindo muito de mim. Isso deixa o diabo exigir de você e você anda com ele também. Você que escolhe. Você não tem saída. Ou você vai para Deus ou você vai para o diabo, porque não tem outro lugar para ir. Então, você tem que ter a sua consciência bem ligada em Deus, para você ir atrás dele. Não escolher o errado, porque o errado é a eternidade, no inferno. Isso existe, obviamente. Tá? Isso não é sentido figurado da Bíblia. Não, Jesus falou claramente, inferno, inferno. Existe, tá? E o diabo existe, tá bom? Então, ele fala na paz. Veja Gálatas 5. Você tem que buscar esse Deus falando. Não é bem esse negócio, Deus falou. Não é nada disso, hein? Quando Deus fala, ele muda a sua vida. Você entendeu, você teve revelação. Porque a revelação nos abre todo o horizonte, sabe? O caminho, a visão. E também abre os ouvidos espirituais para você ouvir Deus. É demais você saber o que Deus quer. Comece a prestar atenção na sua consciência, porque ele fala o dia inteiro. E segue, e segue, e segue. Talvez se você errar algum dia alguma coisa, você está aprendendo. Mas vale a pena você fazer isso. Tá? Gálatas 5, versículo 22, que aqui nós vamos ver, presta atenção. Mas, ele diz, o fruto do Espírito Santo, é isso que ele está falando, é amor, alegria, paz e etc. Daí ele vai. Então, a paz no seu espírito, foi o que eu disse, ele está lá o dia inteiro, as 24 horas, dia e noite. Nunca sai de lá. Porque ele diz que é fruto do Espírito. Essa paz de Deus, não está na tua cabeça, não. Não está aqui na sua carne. Você encontra ela no seu coração. Por isso que você tem que se aquietar, você tem que ficar com Ele, porque você vai entrando neste lugar e a sua vida vai mudando. Isso é bom, hein? Isso é bom, isso é saúde, e isso é também proteção para o futuro, para o que está por vir, que nós vamos passar. Mas é para passar com a segurança de Deus. Porque Ele não vai abrir todo o mapa para você agora, porque você vai começar a inventar coisa no meio. Então, é passo a passo que anda com Deus. Passo a passo. Ele começa a te preparar para você fazer isso. Às vezes você não entende, você não precisa entender tudo. É obedecer. Se você está seguindo o que Deus está dizendo, tá? Então, seja a situação que você enfrenta, não é para você, é para você se aquietar, não é para você ficar ansioso, com medo, preocupado. Não é para você levar a sua vida desse jeito. Né? Agora, você fica com medo, você fica ouvindo notícia, vai ficar doido. Você vai ficar doido mesmo e você vai perder a fé em Jesus. Para que você está ouvindo notícia? Você vai resolver alguma coisa? Não. E nem eles. Ninguém vai resolver nada. Deixa para lá. Isso aí não é
a base da sua vida. A base da sua vida é a Bíblia. É lá que você tem que se estruturar, porque nela você não tem medo. Você não está apavorado porque os homens estão confusos. Eles estão com a mente do mundo. É para você cair fora. Você pode saber, pegar lá sei lá, uma manchete de uma notícia e aquilo, tá bom, mas ficar se afundando naquilo, sei lá, não é por aí, entendeu? Ou então você ficar se afundando em todas as doenças que estão chegando e que já estão por aí. Agora é isso, agora é aquilo. Mas ainda. Então, você está fora de Deus. Isso traz preocupação, isso traz medo, isso traz ansiedade, sabe? Então, o que nós temos que fazer? Temos que desligar a nossa mente das emoções. E isso é no seu contato com Deus. Precisa de tempo. Eu não tenho tempo. Que pena. Você vai resolver isso com Jesus na hora que você chegar lá. Aí é problema seu com ele, porque você não vai poder falar nada. Nada. Isso é ele que vai lhe dar na hora. Porque você sabe, né? Não vai poder falar nada. Então é melhor você resolver isso agora. Tá? Então, a sua mente você tem que desligar, tá? Para você começar a ser guiado pelo seu espírito. Por isso que o David dizia muito, que ninguém leu o livro dele, né, na verdade. Alguns leram lá, é muito longo, não interessa. Mas não é o caso. Você tem que obedecer o que a Bíblia diz. Então, mas ele dizia assim, eu quando vou adorar a Deus, eu começo a adorar, daqui a pouco minha mente vai lá, ou eu vou orar, sei lá, minha mente sai. Olha, eu fico tomando conta de tudo, trago de volta, aí vai, daqui a pouco ela some, depois eu trago de volta, ela some, e assim vai, às vezes leva 2 horas, ele sempre dizia isso, para eu me acalmar. Então, você precisa de muito tempo para você se acalmar. Isso, se você não tiver a palavra de Deus, você não vai se acalmar nunca. Você só vai fazer oração mecânica, rápida, sem contato com Deus. Você nunca vai experimentar o que Ele te oferece. Pensa nisso. Você leva uma vida carnal e não uma vida espiritual, tá? É assim que tem que fazer para começar a ser guiado pelo seu Espírito, que é onde está a paz. É onde está a mente de Cristo. É onde está a voz de Deus falando na sua consciência. É onde está o Espírito Santo para te revelar a palavra. Pensa nisso, vale a pena. Vale muito a pena, você tem que achar esse tempo. Então, cuidado, gente, com as obras. Obra não faz ninguém crescer. Não, vou fazer porque isso é minha obrigação. A obrigação é uma coisa, minha filha. Agora, o relacionamento não é obrigação. Tá? Isso tem que ter, que é uma intimidade. Você encontrando Jesus, tchau a sua vida, tchau para você. Você vai se desligar de você e de tudo. Você vai amar agora com amor ágape. Você vai agora cuidar do terreno do seu coração, para a palavra ficar bem estruturada lá, para Deus guardar a sua vida, você ter direção dele, e a partir desta condição sua de vida com o Senhor, ele poder abençoar a tua casa, e a tua vida, os teus negócios. Porque você fica, Deus faz isso, ele não vai fazer. Deus faz isso, Deus faz aquilo, e todo mundo faz o que quer, como é que ele vai fazer? Tá? Então, você tem que estar nele, para ele poder guiar você, tá? Então, é assim que você vai ouvir Deus, na paz. Você está com medo? Você está ansioso? Você está pensando, está subindo, está aquilo, está aquela coisa? Não. Você tem que parar. Você está vendo como você está? Ele disse, aquietai-vos. Ele fala no sossego do seu coração. Foi isso que ele fez com Elias, lá no Monte Horebe. Fez um terremoto. E foi pedra que voou para tudo que é lado. Não, a voz de Deus não estava lá. Né? Depois veio um tufão, também não estava. Depois veio um fogo, também não estava. Mas foi no silêncio, ele se cobriu. Isso quer dizer o quê? Ele se aquietou, se prostrou na presença de Deus. Aí Deus falou com ele, está valendo? Então você tem que se aquietar. Você tem que aprender a se aquietar para você ter vida longa. Mas vida longa não é viver 100 anos, porque está cheio de gente com 100 anos e não tem vida longa eterna. É para você ter longevidade com Deus. É isso que Deus está falando. É bem diferente. Não é? Porque viver até 100 anos e não servir para nada, então
Não adiantou. Deus deu chance, mas não adiantou. Então, Deus nos proveu uma vida de qualidade. Tá? Então, isso é maravilhoso, tá? É da paz, tá? Então, a paz de Deus, conforme está escrito lá em Colossenses, é que governa o nosso coração. A paz de Deus governa o seu espírito. Ele tem que governar agora a sua outra parte. Tem que fluir, acalmar tudo que está na tua alma, seus pensamentos e etc. Você não acha bom você aprender isso? Então, você está ouvindo, você tem condição de fazer porque você nasceu de novo. Começa aí orando. E aí o David dizia, bom, mas eu queria ouvir Deus falar. E o Espírito Santo me disse, então ora bastante em línguas alto e depois você para. E fica ouvindo você falar em línguas dentro. E vai fazendo por um tempo. Olha, eu fiz isso muito tempo, por 1 hora. Eu fazia isso todo dia, por muito tempo. Para eu ouvir. É ali que Deus fala. Mas escuta, não fica esperando, sabe, gente? Você vai ter esta sensibilidade. É uma sensibilidade. Você está tudo bem com a sua saúde? Se você pegar uma faca e cortar o seu dedo, a sua sensibilidade... Uai! Doeu. Aí você está com limão, você grita mais ainda. Então, isso é sensibilidade. Você vai ter sensibilidade para ouvir Deus. Lá dentro, que não tem quem está com essas coisas do mundo. Não foi nem limpa a consciência. Então, não está com sensibilidade. Não tem doença que tira a sensibilidade para cortar, que não tem nada a ver? Então, está ruim, está doente. Espiritualmente, está doente, não tem sensibilidade para ouvir Deus. Eu vou ensinar isso amanhã. Fica conectado para você aprender como que você vai ouvir Deus. Como é que você não vai desperdiçar o que Ele te deu? Pensa nisso, é outra vida a vida com Deus. Você pode ter a vida melhor, muito melhor, que todos os discípulos de Jesus tiveram. Porque eles mesmos não entenderam muita coisa que Jesus falou. Hoje nós temos uma condição, muito mais. Por isso que está escrito em Hebreus que para nós foi reservado maiores promessas. É isso aí. Nós podemos, tá? Então, com esta sensibilidade, eu posso dar um exemplo para você. Como é que eu fui traduzir as cartas do pastor David? Eu me lembro onde eu estava, era um final de tarde, eu trouxe dos Estados Unidos, nos anos 2000, uma carta, quando eu fui lá. E aí, eu sentei lá, era tipo umas 5 horas, 5:30 da tarde. Eu falei, mas isso é muito interessante. As pessoas precisam saber disso, porque a tradução que estava sendo feita pegava lá aquele assunto, mas fazia de uma outra maneira. Ali estava tão diferente, bem dentro do que ele ensinava. E eu falei, isso aqui é muito importante. E eu entendi, Deus falou comigo, você vai traduzir e dá para as pessoas do grupo de onde você ministra. Eu ouvi, fiquei quieta, continuei lendo e achando o máximo. Ele falou a segunda vez. Eu ouvi, fiquei quieta. Ele falou, depois, na terceira vez, eu disse assim, eu vou mesmo fazer. Depois, ele disse, depois não, você vai começar agora. Eu comecei naquela hora mesmo escrevendo. Foi depois que eu escrevi, porque eu nem tinha laptop, nada disso, nós tínhamos um computador em casa já, que era uma coisa assim que estava começando já o computador. No ano 2000, né, gente? Foi há muito tempo. Né? Então, eu pedi para a Luciana, falei, Luciana, eu traduzi, você poderia passar no computador e tirar uma cópia para mim? Que eu pensei, eu vou tirar umas cópias e dar para as pessoas. E aí a Karina veio, quando ela tirou, ela falou, isso é o máximo isso aqui. Isso é tudo essa carta, isso aqui é... Eu falei, então, eu quero distribuir para todas as pessoas. A Karina falou assim, eu vou distribuir, pode deixar. Eu vou tirar cópia. Ela disse, eu vou tirar 200 cópias. E ela fez por muito tempo isso. Isso é uma sensibilidade no espírito para você fazer o que Deus quer. Se você não tomar consciência de como Deus fala com você, você podia, é mesmo. Porque eu falei, ele falou 3 vezes, eu concordei, não é mesmo, ele traduz só. Eu falei, comecei a ver a necessidade das pessoas, que aquilo ia ajudar as pessoas. Eu traduzi todas as cartas dele, todas, estão aí no site, pode pegar lá. Então,
foi assim, a mesma maneira para traduzir o livro dele. Eu estava lá no meu quintal, rodeando, lá onde o quintal, confessando a palavra, e Deus falou, você vai traduzir meu livro. Eu parei, olhei para cima, minha casa assim, para cima, eu falei, o quê? Ai, não, eu não. Tem muita gente que pode fazer isso. Ele falou assim, não, mas eu quero você. Eu quero você. Eu falei assim, ai, meu Deus, então acho que vou falar para a Raquel me dar uma ajuda um pouco. Fiquei insegura, porque eu leio, eu entendo, agora eu preciso pôr exatamente. É uma coisa que eu vou dar para os outros, eu não posso fazer uma coisa errada. Embora eu entenda, eu preciso, né, de alguém que... Sabe, eu queria mais assim, sei lá, só o Espírito Santo não estava sendo suficiente. Entendeu o meu caso? Era tudo novo. Eu aprendendo tudo isso daí. E foi isso feito. E depois Deus pôs no meu coração para eu ir para os Estados Unidos. Foi a mesma coisa. É o Espírito Santo. Agora você nem sabe o que Deus quer, você faz só o que você quer e você está achando lindo. Você está achando lindo? Você está cego. Você está morto espiritualmente? Para onde que você vai? O que vai ser da sua vida? A hora que as coisas ficarem piores. Que é o começo de Provérbios, o primeiro capítulo, os primeiros versículos. Vão me clamar, não vão nem conseguir receber o que eu poderia dar, porque eu não vou dar, não tem como. Não é de última hora que você apronta, porque nós temos que ser edificados. Edificar é construir, você não constrói uma coisa em mágica. É tijolo em cima de tijolo, assentamento, tudo ok, fundamento e etc. Vocês estão acompanhando? Então, Deus está falando isso sem parar aqui nessa igreja. Quando que você vai ouvir isso e entregar a sua vida para Ele? Unção tem, porque eu faço isso. Mas veja como que é difícil de você ter um desejo para chegar lá. Tá? Então, Salmo 37, versículo 4. Veja isso. E não perca o que Deus já te deu, porque é possível perder. Tem isso também. Tá? Porque se você perder, Deus põe outro no teu lugar e você perdeu o lugar. É simplesmente isso. Salmo 37, versículo 4. Depois que Deus põe outra pessoa no teu lugar, tchau. Sabia disso? A graça passa. Se você não pegar, tchau, você perdeu o que era para você fazer. Atrasou o plano de Deus. Já não mostrei o negócio de Abraão? O que ele fez? Que ninguém mandou ele levar pai, levar Ló. Ó, o estrago de Ló também. O incesto lá com as filhas e tudo mais. E aqueles empregados. Era só ele com a mulher, era para ir embora. Não era para levar todo empregado, não era para levar nada. Era para ele levantar e ir embora. Atrasou demais o plano de Deus. Você atrasa o plano de Deus, sabia? Toma cuidado. Nós vamos chegar na presença dele. Por ignorância da palavra, que é o que está escrito, né, aqui na Bíblia. Então, Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor. Agora, esse versículo aqui, ninguém entende isso daqui, mas eu vou explicar hoje. O que você acha que é isso aqui? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, vou para a igreja toda vez, eu ajudo os pobres, né? Nossa, gente, eu sou boa, eu vou nos hospitais, eu vou lá, faço companhia. Gente, afinal, eu faço o que quiser, o que você quer que eu faça? É isso? Não é isso, mas é isso que o povo pensa. Eu sou boazinha, nossa, gente, eu sou muito boa, eu ajudo os outros. Ai, mas eu isso e aquilo. Mas o que Deus quer da sua vida? É bem, isso eu já não sei. Então, não é isso. Isso já é outra coisa, né? Você viu como que é fácil inventar um significado da Bíblia? Então. Mas ele diz, agrada-te do Senhor. Isso aqui não quer dizer que Ele vai te dar todos os seus desejos carnais. Ah, que lindo. Ah, não vai mesmo. Nem isso, não. Porque o ímpio faz o que ele quer. Ele, sabe, ele progride com o esforço dele, ele faz o que ele quer, do jeito dele, e ele vai onde ele quer, ele tem o que ele quer. Então, não é isso. Eu não preciso, então, de Deus para satisfazer desejos carnais? Então, não é isso. Ele não vai satisfazer desejos carnais, tá? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que nós temos que deleitar no Senhor. Aí, Ele vai pôr o desejo dele no coração. Você tem que ter o desejo de Deus, meu filho. Você vai ter que procurar esse desejo aí, como é que é. Se você ficar na presença dele, você vai saber o que ele quer. Porque você vai querer tanto, você vai querer tanto. Eu posso até explicar isso daí. Foi a mesma coisa de traduzir a carta. Foi a mesma coisa.
Eu quis tanto, eu fiz. Foi a mesma coisa do livro, eu li 5 vezes. Foi depois que ele mandou eu traduzir. Foi depois, porque daí eu já sabia bem da mensagem. E também para trazer o pastor David, 10 anos aqui em Alphaville, que ele veio 10 anos. Eu precisava estar num lugar para fazer exatamente o que Deus queria que eu fizesse, do jeito que Deus quis. Mas eu fiquei 6 anos primeiro na igreja dele, observando e recebendo tudo, aprendendo, só quieta. Eu sou uma pessoa observadora, mas no espírito. Deus me fez isso. Se você é uma pessoa espiritual, você é observadora, porque você capta. Então, ninguém veio me ensinar que jeito que se fazia uma conferência para uma pessoa que ia para outros países, e ia para todos os lugares dos Estados Unidos, e etc. Que vivia nesse nível, uma pessoa ungida. Então, só de ver, Deus foi me alertando, é assim, é assado, me ensinando. Então, isso é uma sensibilidade no espírito que você tem que ter, se você quer servir a Deus. Você tem que saber o que Deus quer. E ele ainda pôs no meu coração o desejo, tipo, Senhor, ele nem tinha vindo ainda aqui, eu já estava indo lá. Deus, olha, ele é tão importante para mim, o pastor David, porque olha como ele está me ensinando, é tudo que eu te pedi, o senhor arrumou essa pessoa para me ensinar. E ainda me levou nos Estados Unidos. Mas se o senhor deixar, eu sou tão grata, mas tão grata, eu engraxo os sapatos dele. Eu engraxo os sapatos dele. Deus deixou eu lavar a roupa dele dos 10 anos que ele veio aqui. 10 anos que ele veio aqui, eu lavei a roupa dele. Tá? E da família que vinha também, e dos outros companheiros que vinham. Você é capaz de fazer o quê para Deus? Deus pôs isso no meu coração. O que você é capaz? Você lá sabe o que Deus quer que você faça? Ele que pôs esse gosto no meu coração, que eu nunca tive esse gosto. Nunca. Jamais. Então, você vai, é isso que ele está dizendo. Se você se deleitar, se você tiver temor, se entregar a Deus, você vai ter os desejos dele. Porque os desejos de Deus são para abençoar pessoas. Você não está abençoando nem a tua, você vai abençoar dos outros. Como é que você vai abençoar dos outros? Você fica aí egoístamente sentado sem fazer nada. É o que a vida humana, carnal, é isso. Eu e eu. Por isso que Jesus falou, né? Larga tudo que você tem, negue-te a ti mesmo. Aí você vai me seguir. Senão, não. Vocês estão acompanhando? Tudo isso. Eu tive que fazer isso e muito mais para eu receber a unção dele. Você não sabe que é assim que se recebe a unção de um ministro que é ungidíssimo? É de você se submeter a ele em tudo que Deus puser no teu coração. Senão você não vai ter a unção dele, desse ministro. Tá valendo? Vocês estão aprendendo alguma coisa? É. Ah, mas não vem aqui com a tua vontade, não. É vontade de Deus. Eu não estou falando isso para você vir. Você tem que seguir o que está no seu coração. É isso. Entendeu? E se você já fez alguma coisa e não aproveitou, foi por água abaixo. Porque não foi se afundar na palavra. Esse é o engano. O diabo vem e rouba tudo. Mas nós temos o Espírito Santo, tá? Para esse desejo estar no seu coração, a primeira coisa é assim, você tem que pôr Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você sabe pôr Jesus em primeiro lugar? Com esse tormento e com essa, sei lá, tentação que tem na cabeça, aflição, e querer aquilo, e querer isso, e nem ficar lá com ele. Então, ele não é o primeiro na sua vida. Você só fica fazendo coisa. Obras? Não. Não é isso. Você tem que ficar bastante com ele. Tá? Vocês estão me acompanhando? Porque às vezes a pessoa pensa, tá bom, gente, quem faz devocional todo dia, 15 minutos, amém. Não estou descartando esse negócio de devocional. Como é que fala? Devocional. Mas isso nunca vai trazer um crescimento espiritual ou aproximar você de Deus para você ter uma intimidade com Ele, para Ele confiar um negócio para você. E você ficar firme até o fim. Porque Ele é Deus. Agora você anda com Deus, né? Até aquela mulher cananeia falou, mas as migalhas da tua mesa já me basta. Quer dizer, o mínimo que você me der é maior que o mundo. É maior que eu. Se você anda com ele.
Você pensa, é qualidade de vida. 100% qualidade de vida. Não fique preso no que você é. Não fique preso com você mesmo. Se entregue a Ele, fica lá. Passa um tempo com Ele. Tá? Então, gente, a quantidade de tempo é importante. Sim, senhor. Tá? Porque é daí que vai vir a qualidade. A qualidade só vem da quantidade. O quanto você está pondo Ele em primeiro lugar na sua vida, tá? Porque é aí que você vai poder confiar nos desejos do seu coração. Se Ele está em primeiro lugar, você pode confiar nos desejos do seu coração. Agora, você imagina. Eu chego lá em casa e falei, Fernanda, foi a última vez que eu fui para os Estados Unidos, para Belo Horizonte, porque agora eu vou nas conferências do pastor David, lá em Tulsa. Ele estava jantando e eu do lado dele, é? Eu fiz assim, e é mesmo, é verdade, Fernanda. Ele falou assim, tá bom. Tipo, deixa eu falar bobagem. Que nem o menino da Denise. Ô mãe, posso pedir alguma coisa? Uma coisa? Pode. Falei, vai pedir doce, qualquer coisa. Eu quero ir no Brasil. Tá bom, Exo. Não, você vai pegar um avião agora, que você quer ir no Brasil? É isso aí, né? Tá bom, você vai? Tá bom. E fui. Se eu não tivesse com Deus, porque eu fui numa missão. Não só para mim, mas para o que está acontecendo aqui nesse país. Recebendo quem quiser estar esse ensino à disposição. Um ensino que está sendo provado pela minha vida. Amém? Isso não é orgulho, isso é uma pessoa que está vivendo isso aqui. O que eu estou falando, eu tenho experiência. Mas Deus nunca me abandonou, porque o desejo Ele que pôs. E eu lutei para este desejo ser realizado. Porque tudo veio contra mim, para não ser realizado. Até os meus amigos, a minha família, e todo mundo foi contra. Porque o diabo ele vai usar tudo que ele puder. Mas ele não pode tirar o que está dentro do teu coração. É aí que está a chave. Se Deus, a palavra, não estiver no teu coração, qualquer vento que bate já te derruba. Mas não me derrubou e nem vai. Não, não vai. Absolutamente. Porque a palavra de Deus está implantada lá. Se a palavra, a verdade, não estiver no seu coração, é isso que Jesus falou nos finais dos tempos, quando vai ser pior o engano de Satanás, que já está por aí, mas vai piorar muito. Até os eleitos serão enganados. Por isso que você tem que ir agora, porque você vai começar a ver coisas, você pode ir para lá de repente. Como muitos já foram, já largaram. Está começando. Apostasia. Vai qualquer vento que sopra, vai. Tem uma hora que acaba o teu interesse, você vai para outro, porque é engano e é forte, é do diabo. Por isso que isso daqui é muito importante, que você tem que confiar nos desejos do seu coração, porque você ouve Deus. Tá valendo? Todos os 12 anos que eu fui nos Estados Unidos, a guerra foi intensa, os 12 anos, e eu tive visão de Deus para todas as etapas. Eu tinha visão do que estava acontecendo. Tudo, tudo, tudo. Foi maravilhoso. Ele nunca me deixou. O diabo não arrancou, mas nem um pelo do meu braço. Nada. Ele não arrancou, porque eu estive firme no Senhor e é o que eu faço. Por isso que eu digo, e o pastor David sempre me ensinou isso. Quem está andando com Deus, se você está querendo andar com Deus, tem que prestar atenção nisso. Você tem que ficar mais tempo com Deus, porque se você ficar exaurido, você ficar doente, você cai. Você não aguenta. Você tem que manter o equilíbrio emocional com a paz. Você não pode ficar fazendo mil coisas. Estão me acompanhando nisso aí? Não é demais? Então, quem quer ministrar a palavra, ministrar, ou seja, quem quer servir no reino de Deus, é desse esquema. Ninguém ensina isso, porque eles estão servindo com a carne, eles fazem o que eles querem. Tem gente que fica rodando aí para cima com a Bíblia no carro, aí chega na igreja, abre, já sei o que eu vou falar, porque eu só falo isso mesmo. Abre lá a Bíblia em qualquer passagem e fala aquilo, da boca, não é uma vida. E coitado de quem está lá, né? Porque também não tem incentivo, não ora, o pecado é de todos. E de quem está fazendo isso é dobrado, conforme Tiago diz. Vocês estão acompanhando? Estou falando isso para não acontecer isso com vocês e quem está em casa me ouvindo. Não é qualquer coisa que serve. Tem que ser o que é de Deus, tá?
E depois assim, então, se Deus põe um desejo no seu coração, você tem que entender que isso é poderoso, porque é dele. Ele vai realizar se você confiar nele. Ele vai fazer. Não é demais? É bárbaro isso. Por isso que você tem que cuidar do teu coração, porque o diabo pode tirar esse desejo do seu coração, desviando a sua atenção para outra coisa. Aí, tchau. Aí é você sem ele, tá? Então, isso aqui tudo quer dizer o quê? Se você pegar a palavra de Deus, juntar com a paz, mais a sua consciência, com os desejos que estão no seu coração, o que você tem? Você tem o quê? Deus falando com você. Pronto, você tem Deus falando com você. Sem palavra de Deus, não dava tempo do David explicar isso tudo aqui, gente. Ele vinha aqui só tinha que curar, porque ele tinha um dom muito forte de cura. Com a revelação que ele ficou estudando a palavra de Deus, ouvindo aqueles pregadores nos Estados Unidos, e sem parar, fechou lá num quartinho desse tamanho que nós temos aqui, com uma cama, e ele ficava lá orando e tudo mais, ouvindo aqueles ensinos, lendo a Bíblia, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Ele recebeu a revelação e o dom de cura. Então, quando ele chegar numa conferência daquela, as pessoas, todo mundo tem uma enfermidade, precisa de cura. Então, ele fazia rapidamente e ficava lá o resto do tempo curando as pessoas. Não dava tempo dele ensinar isso tudo. Isso aqui ele ensinava na igreja dele. Por isso que eu fui lá 12 anos. Ouvir, mas amanhã eu vou ensinar por que as pessoas recebem a mesma mensagem, mas não captam. Aqui nós temos exemplo. E quem está na mídia, etc., em todo lugar. Tem uns que captam, outros não. Vou explicar. Eu fui lá, porque Deus não ia me mandar lá se eu era uma tonta que não ia captar nada. Por que ele ia me mandar lá? E ainda me proteger? Não. Eu fui amando de Deus para aprender. E tudo que eu ouvi, eu recebi. Aí deu efeito. Então, por que você ouve e não dá efeito? O que acontece aí dentro de você? Onde você está? Tem um segredinho aí, que nós vamos falar sobre isso amanhã, tá? Então, isso aí é Deus falando com você. Palavra de Deus, a paz, mas o desejo do seu coração. A sua consciência está envolvida aí também. Da onde vem esse desejo? Se calma, você tem que provar aquilo para ver se é dele. Não vai correndo. Que nem o cara, eu tenho esse poder de mim, já está no meu espírito, pegou a Bíblia, foi cruzar aqui o quintal dali para lá no hotel, que era a piscina, eu vou andar sobre as águas igual Jesus, porque eu tenho a unção. Pum! Fundou com a Bíblia tudo. Precisou trocar o terno. E é verdade isso. Aconteceu de monte isso lá nos Estados Unidos. Amém? Então, não é para você dar de bobeira. Você tem que ser, sabe assim, consciente. Você confia em Deus. Tudo que eu fiz, eu confiava em Deus, porque eu já tinha comunhão com Ele. Eu já tinha. Tanto que Ele falou, você está lendo tudo errado a Bíblia. Desse jeito você não vai em lugar nenhum, você está passeando. Que é um pedaço aqui, um aqui, aqui. Você não tem o contexto da Bíblia. Não. Então me ensina. Então me ensina. Quem é que vai me ensinar? Fiquei 6 meses falando, pedi, recebereis, buscai, achareis, batei e a porta se abrirá. Quem vai me ensinar? Eu quero. Seja de onde for, o senhor tem condição de mandar aqui para me ensinar, porque eu quero aprender a palavra. Então, Deus sabe quando você está falando do coração, é bobeira da tua boca. Ele sabe. Está valendo? Então, veja 1 Coríntios de novo, vamos lá. Capítulo 2, gente, olha isso. Estão aprendendo alguma coisa? Não, é para você pensar na tua vida, né? Só é para você pensar na sua vida. E se precisar consertar alguma coisa, você vai atrás. Diante de Deus para consertar. Agora, veja aqui na situação, Paulo, né, gente? Isso aqui é um exemplo, assim, fantástico. Versículos de 1 a 5 de 1 Coríntios, capítulo 2. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Entendeu isso? Quando eu fui aí, eu não fui falar com o meu intelecto, com a minha capacidade, eloquência, cultura que eu tenho. Não fui com isso. Por quê? E nem com sabedoria humana. É isso que ele está falando. Não fui com sabedoria humana, não. Fui adquirir em livro do fulano, do filósofo X, do outro, não sei o quê. Nada disso. Versículo 2, me acompanhem e não vão adiante. Porque eu estou explicando versículo por versículo. Senão você já sabia, não precisa nem eu pregar. 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Para andar no Evangelho, você tem que focar o que a Bíblia diz, o que está no seu coração. Focalizar Jesus, é isso aí. A pessoa de Jesus, por isso que você tem que conhecer Jesus. E é a Bíblia que revela quem é Jesus. E Paulo, com a revelação que ele recebeu, ele nos apresenta quem é Jesus. Aí, versículo 3. E foi por fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quer dizer, ele não foi nada com aquele poderzão que ele tinha. Ele foi assim, ou Deus age ou acabou. É isso aí. Então, na sua vida é isso aí. Ou é Deus, ou você fica quieto esperando. Não se mete, porque você vai sozinho. Deus falou isso para o Kenneth. Foi lá naquela igreja ser pastor, de tanto que chamava. Depois estava só pepino na igreja. E ele não estava dando conta. E ele, Jesus, olha aqui, vem, Jesus vem. Ficou lá reclamando, resmungando. Jesus veio e falou assim, Kenneth, eu não vou fazer nada, porque a minha mão, o meu braço não alcança aí onde você está, porque eu não mandei você aí. Você está aí sozinho, você foi porque você quis. Agora se vira. Porque isso não é meu plano. Você faz coisa e quer que Deus abençoe o seu plano? Ele não vai abençoar. Você tem que saber o que Deus quer para você, porque aquilo é abençoado. Então isso é um grande erro que está na igreja. A pessoa faz tudo o que quer e Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. Não vai abençoar. Você está sozinho. Que até ímpio faz coisa e vai para frente. Então não tem nada a ver, tá? Isso é religião. Vocês estão aprendendo isso? Então, senta lá e vê o que Deus quer da tua vida. Você está perdendo tempo, porque é tudo glorioso, é maravilhoso, é melhor que tudo. Porque o diabo é bom? Quem diz que o diabo é bom? O mundo não é bom coisa nenhuma. Agora, você com Deus, você pode usufruir, ter um descanso, sabe, ter um entretenimento, alguma coisa, assim com a sua família, alguém da sua casa, ou os irmãos da igreja, alguma coisa nesse estilo, mas no nível de Deus, é diferente, é sempre muito bom. É diferente de andar só com as coisas do mundo. Tem nada a ver, isso é carne que é pecado. Mas é porque não sabe o que é Deus. Não tem noção do quão bom é esse Deus, como ele guia você, para você ser abençoado. Ele te supre, coisa que você nunca experimentou em lugar nenhum, é só com ele. Então vale a pena sair disso. E é bem isso que ele está falando. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Foi lá e é com o poder, é isso que tem que acontecer. Onde você vai, o que você faz é com o Espírito Santo. Não vai não com a tua força, porque isso aí não vale para nada. Você está se enganando os outros. Mas aconteceu um milagre, alguém abriu o coração e está falando o versículo, a palavra, a pessoa acreditou, Deus, pum, foi. É isso que acontece. Mas não é que é guiado pelo Espírito Santo. Vocês estão acompanhando? É diferente. Aí, no 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ele não foi com eloquência, com coisa de nenhuma, mas ele foi, aqui em Corinto, ele está falando, eu fui aí com o Espírito Santo. Ele está explicando que é isso que Deus quer, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, para dar fruto, para acontecer o que é para acontecer, que vem de Deus, para as pessoas. Tá certo? Então, por isso que nós precisamos da revelação que o Espírito Santo dá para nós andarmos na palavra e ensinarmos para os outros, ou fazer o que Deus quer. É preciso de revelação. E é o Espírito Santo que dá. O Espírito Santo que dá a revelação. É entendimento profundo que vem do seu espírito. Ele é liberado do seu espírito e você entende com essa mente, porque está se ajuntando com o seu espírito.
É diferente de você querer interpretar a Bíblia que eu acabei de dizer em Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Seja bonzinho, que aí você está bonzinho. Então Ele vai fazer tudo para você. Tudo mentira. Não tem nada a ver. Vocês estão acompanhando, hein, gente? Né? E eu só estou falando esse versículo, mas tem milhares, ou não, de versículos. Né? Assim, nesse tom, tá? Então, é óbvio que nós temos que aprender a ler, nós temos que aprender a pensar, mas não é o caso que ele está falando aqui, que nós temos que ir além disso para o Espírito Santo nos revelar. Nós já fomos, quando era pequeno, já aprendemos a ler, fomos na escola, estudar, tudo bem. Mas agora, para andar com Deus, é outra coisa. Vocês estão acompanhando? Você vai precisar dele ensinar você os princípios dele, porque é dele. É o Espírito Santo. Não é demais? É bom demais, gente. Você tem o Espírito Santo, você foi batizado. Né? Você ora em línguas, essa é a evidência. Tá? Então, o entendimento que o Espírito Santo nos dá vai além da nossa capacidade. Nós não conseguimos entender Deus. Tipo, esse versículo 37, mas então eu achava, né, que se eu for boazinha, se eu fizer isso, aquilo, eu acho que ele está se agradando de mim. Não, ele está se agradando com o seu coração estar nele em obedecer o que ele mandou fazer. E não é porque eu quero, não é desejo carnal. Porque se eu não sei o que é do Espírito, eu só faço coisa carnal, que são desejos carnais. Ele fala concupiscência. Concupiscência nem sempre é coisa de sexo, gente. É tudo que está fora de Deus. É uma concupiscência. Está valendo? São desejos que não são de Deus. São diferentes. Você acha que o Deus glorioso desce do céu aqui, na pessoa de Jesus Cristo, para quem? Para ninguém saber nada de Deus, cada um fazer o que quer e virar. Então, virou essa bagunça, essa religião que está por aí, que não resolve nada, cada um faz o que quer. Purgatório, isso aí lá não existe, isso nem tem nada a ver, cada um vai inventando o que quer. Não é só a Igreja Católica que inventa coisa, os crentes também inventam muita coisa. Está cheio de coisa arada aí, tá?